Abra a Bíblia de vocês. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 12. Para que a gente compreenda, não é? Às vezes um tom duro, podemos dizer assim, palavras fortes do apóstolo Paulo. Essa primeira carta a Coríntios, vocês vão ver no decorrer da ministração o que significava essa cidade, não é? E o que significava esta igreja nessa cidade. E nós observamos na primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele falando com uma braveza, até podemos dizer assim, não é? Diante da rebeldia daqueles crentes dali. Conforme eu sempre falo para vocês, toda a Bíblia foi escrita para crente, claro, para o não crente também, mas principalmente para o crente, na maneira que ele tem que se vigiar e caminhar, porque não basta conhecer a palavra, nós temos que aplicar essa palavra nas nossas atitudes, que consequentemente teremos testemunho para dar, né, para o nosso Deus, como também para o nosso semelhante. Amém? E ele começa, né, já observando um ditado que existia naquela terra, né, ele tira, entre aspas, né, utilizando exatamente dessa máxima, desse ditado que existia ali, onde que ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse povo de Coríntios, eles tinham essa frase na mente, que todas as coisas a ele, não é, eram lícitas, ou seja, eles podiam fazer qualquer tipo de coisa. Paulo, utilizando exatamente desse ditado que imperava ali, não é, ele faz a admoestação necessária para essa igreja. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? Ele interroga e ao mesmo tempo ele diz: de modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e vocês receberam de Deus,
e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem-se a Deus no corpo de vocês. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que Ele, através do seu Santo Espírito, nos esclareça tudo que nós necessitamos saber desta passagem. O que Paulo está dizendo aqui, não é? Conforme iniciamos falando, que são palavras fortes, se não houver uma compreensão revelada pelo Santo Espírito, não é? Muitos sairão de uma maneira, né, com uma incógnita na cabeça, mas nós sabemos que o seu Espírito Santo é revelador, sabemos que o seu Espírito Santo é professor, sabemos que o seu Espírito é o paracleto que nós necessitamos para todas as situações, que ele venha trazer o devido esclarecimento para que cada um de nós compreenda isto que o apóstolo está falando para a igreja de Corinto, para que também possamos aplicar essa passagem, essa palavra no mais profundo do nosso ser, para não vivermos mais de falácia, e sim de atitudes, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Que o Seu Espírito tenha total, já está com essa legalidade, mas nós estamos ratificando essa legalidade. Amém, Senhor. Glórias a Ti. O tema: seu corpo tem dono. O seu corpo tem dono. Irmãos, nós vivemos numa época em que o corpo ele é exaltado como um ídolo. A mídia, a cultura, a sociedade insistem que o corpo é para o prazer, para o consumo, para ser explorado. Se observarmos, nos nossos dias, 70% das propagandas que se fazem, na mídia, enfim, escrita, televisiva, falada, 70% das propagandas fazem alusão ao corpo. Para pensar, para olhar, e vocês vão vendo que as pessoas, por não ter uma compreensão do que é verdadeiramente o corpo delas, fazem ídolos do próprio corpo. Se não bastasse, muitos nas academias e clínicas da vida estão prestando culto a si mesmo. Onde que eu sempre falo, nesse dia de selfie, nesses dias de me mostrar cada vez mais, as pessoas vão esquecendo exatamente do que é necessário e se apegando no supérfluo. E dessa maneira acabam endeusando elas próprias. Vejam, vejam o que está acontecendo ao nosso redor, veja a velocidade que as coisas estão acontecendo, para que verdadeiramente a gente tenha uma leitura disso, e que a gente não possa, de certa maneira, caminhar conforme caminha muitas coisas nesse mundo. Muitos cristãos, como os cristãos de Corinto, eles estavam sendo arrastados por essa visão deturbada, através do hedonismo, que é o culto ao prazer, que é o egocentrismo,
Eu sou eu e jacaré é um bicho de boca grande, entendeu? Eu sou o bom da parada, né? E o egoísmo. Essas coisas que de repente faz com que cada vez mais a gente deixe de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o apóstolo Paulo, à distância, porque ele está em Éfeso nesse instante, ele escreve para essa igreja, né, preocupado exatamente com o que estava acontecendo, porque ele foi informado no decorrer da ministração, vocês vão ver, né, que isso tudo estava tomando conta daquele lugar, não diferente dos nossos dias. Aonde que o culto ao prazer para uns é a coisa mais importante do mundo. Oh, glorioso! Mas aqui nós observamos como o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra que o corpo é algo sagrado, redimido, ou seja, liberto, e que pertence ao Senhor. Nós já não estamos mais, né, na condição de crente, na condição de quem tem a compreensão de que verdadeiramente, não é, das coisas eternas e não mais das coisas temporárias, que nós não estamos mais escravos do nosso corpo, não estamos mais escravos da aparência. Não veja, importante é a gente fazer uma correção aqui, não há mal, né, nessas coisas, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso ter exatamente uma leitura até onde que isso está espiritualmente me elevando ou me destruindo. Percebem? Essa primeira carta aos Coríntios, ela foi escrita por Paulo por volta de 55 anos depois de Cristo. Durante a sua terceira viagem missionária, né, enquanto ele estava em Éfeso, ele escreve essa carta. Coríntios, para que vocês tenham noção, era uma cidade grega cosmopolita, ou seja, uma grande cidade, né, marcada pela imoralidade sexual, idolatria e vaidade. Mais uma vez, não diferente do nosso tempo. Vocês vão vendo como a Bíblia é um livro atual, mostrando exatamente para cada um de nós, né, aquilo que Paulo está apresentando exatamente para aquela igreja serve, né, na totalidade, para que a gente possa examinar o nosso comportamento, como que nós estamos andando, o que nós estamos buscando exatamente nessa vida. Nessa cidade, 1000 prostitutas cultuais serviam a um templo de uma deusa chamada Afrodite, que ficava situado, o templo dessa deusa ficava situado no alto da colina, né, da cidade, era um lugar elevado, e ao entardecer, essas prostitutas, elas desciam para oferecer seus serviços religiosos, entre aspas, aos moradores, como também para os visitantes nas ruas de Corinto. Imagine agora uma cidade portuária, né, que era Corinto, quantas pessoas que passavam por ali, e desavisadamente falando, né, essas prostitutas, elas se desciam desse templo, né, e entravam no meio dessa comunidade, e as pessoas que recebia, entre aspas, o serviço delas, sem saber,
podemos dizer inconscientemente, estava prestando um culto a Afrodite, porque elas tinham essa incumbência. Elas desciam com o objetivo de seduzir e manter uma relação com as pessoas que elas seduziam. E isso começou a invadir a igreja. Paulo, ele funda essa igreja, não é? E ele continua o seu apostolado. Nós vemos quantas igrejas que ele fundou, não é? E alguns irmãos da igreja, preocupados com o comportamento dessa igreja, chega até Paulo: olha, Paulo, está acontecendo isso, isso e isso, não é? E ele escreve essa carta, fazendo exatamente todos esses apontamentos, usando essas figuras de linguagem e em tempo também falando da realidade existente ali. Esse culto, na verdade, ele unia espiritualidade pagã e prostituição. Em outras palavras, deuses, né? Todos esses deuses pagãos, que não é o nosso Deus, com prostituição. E os crentes de Corinto achavam isso que era lícito. Não tinha importância deles, né? Em outras palavras, fornicar. O Pai eterno. E mais uma vez, cada um que se deitava exatamente com essas prostitutas, né, estava prestando um culto direto para essa deusa Afrodite. E por isso que a cidade de Corinto ganhou o nome de devassa, e o verbo corintizar tornou-se um sinônimo naquela época em fornicação e imoralidade sexual desenfreada. Vejam isso. E Paulo, preocupado exatamente com os membros dessa comunidade, que relataram que muitos irmãos convertidos estavam se voltando aos antigos hábitos pagãos. Em outras palavras, deitando com essa sacerdotisa, né, com essas prostitutas cultuais. Então vão vendo, irmãos, e aqui ele mostra exatamente a gravidade das coisas, tanto para aquela igreja como para a nossa também. Diante disso, Paulo escreve essa epístola para corrigir essa visão distorcida sobre a liberdade cristã e a sexualidade, exortando a todos para a santificação do corpo. E ao meditarmos nesses versos de 12 a 20, nós compreendemos que a verdadeira liberdade cristã reconhece que o nosso corpo pertence ao Senhor e deve ser guardado com santidade, pois é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. E nós encontramos aqui exortações que confrontam os valores corrompidos daquela sociedade, como também da nossa. Ao observarmos exatamente o comportamento daquelas pessoas, não é diferente dos comportamentos que a gente está assistindo por aí. Muito pelo contrário, né? Não mudou nada. E ele desafia, propriamente dito, cada crente a viver com uma consciência espiritual cada vez mais intensificada. Deixar um pouquinho de olhar para a carne e observar, né, o seu crescimento espiritual através do domínio e através da santidade, né, na preservação desse corpo que é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada de Deus. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Essas coisas o mundo
dá de ombro, não se importa, porque na maior parte, né, desconhece, aonde que eu sempre chamo ignorante, biblicamente falando, não conhece a verdade. A partir do momento que eu conheço a verdade, essa verdade ela vai me transformando. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará, nos renovará, conforme cantamos aqui, não é? Fará exatamente com que a gente olhe muito mais por aquilo que é eterno do que essas coisinhas temporais que vão passar. E conforme diz a palavra, né, passarão os céus e terras, passarão as nossas vontades, mas a palavra de Deus é eterna, né? Passarão mar e terra, né? Oh, glorioso! Primeira exortação: você é livre, Paulo fala aqui, mas a sua liberdade tem limites. Verso 12. Voltando ao verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Observa, não é? O ditado era: todas as coisas me são lícitas, mas aí ele coloca a correção: mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Voltando a falar sobre o ditado que imperava naquele lugar: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Conforme nós estamos demonstrando aqui que muitas pessoas fazem o culto ao seu próprio corpo, é escrava do seu próprio corpo. Se for analisar, uma boa parte dessas doenças modernas, ela vem, moderna entre aspas, de que estão sendo descobertas aí, né, no dia a dia, né, vem através do culto do corpo. Tem mulheres que se olham e é magérrima, e ela se acha gorda diante do espelho. Vão vendo essas escravizações que vai pegando exatamente com que, ou melhor, nessas pessoas que só dão valor para determinadas coisas, fugindo daquilo que é urgente na vida dela, que é crescer espiritualmente. E Paulo aqui ele está respondendo a um argumento comum entre os coríntios, né? Nessa ideia de que todas as coisas eram lícitas. E ele enfatiza que o cristão não deve ser dominado por nada, mesmo por coisas que são permitidas. Já explicamos aqui que a iniquidade, né, é um pecado simpático, é um pecado que eu gosto de cometer. E essas coisas que de repente me agradam, é difícil eu me libertar. É duro abrir mão de coisas, mas tem coisas que ainda que, né, aparentam ser lícitas, mas não convém. Está escravizando a outros, está escravizando a você mesmo, conforme a iniquidade. Esse pecado que, né, teima a sair de mim, o que eu não permito que ele saia. Percebe? Devemos avaliar as nossas ações não apenas com base na legalidade, mas também em uma conveniência e impacto espiritual. Você está crescendo, não é? Espiritualmente? Você se sente exatamente, totalmente renovado, conforme nós conversamos aqui, cantamos ainda há pouco aqui: renova-me, renova-me, eu não quero ser igual. Porque esse clamor, esse louvor, ele vem exatamente de encontro com as nossas fragilidades.
Na minha fragilidade, no meu livre-arbítrio, eu faço um monte de coisas que vai me entristecer. Não no momento que eu estou cometendo, mas segundos depois, como entristece também o meu Deus. Por isso que eu tenho que olhar sempre a cada atitude minha, se isso tem valor temporário ou eterno. E essa eternidade, irmãos, já começou aqui na nossa vida. Nós não podemos brincar, né, de crente. Devemos usar a nossa liberdade com responsabilidade, escolhendo o que é benéfico e o que nos edifica. E não para que sejamos, através das nossas escolhas, escravos dessas escolhas. Coisas que a gente escolhe e às vezes fica difícil de abrir mão. Porque ela toma uma proporção na nossa vida que, né, vai fazer com que, né, todas as coisas me são lícitas. Mas nem tudo me convém. Ó Pai eterno, dessa maneira, seguindo exatamente esses ensinamentos, nós evitaremos com certeza o que pode nos dominar ou prejudicar a nossa vida espiritual. Segunda exortação: seu corpo não é para o pecado, mas para o Senhor. Essa consciência, irmãos, é que faz com que realmente a gente vai tomando conhecimento, saindo da ignorância e fazendo cada vez mais a vontade de Deus e não mais a nossa. Tudo passa. Tudo passa. Se você observar, né, no caminhar, quantas coisas que você desejou lá atrás que hoje não faz o menor sentido. Se verdadeiramente você está buscando aquilo que te edifica, buscando aquilo que realmente para ti é benéfico, você já está colocando muitas coisas de lado no seu caminhar com Cristo. Falei para vocês, né, que eu derramei um monte de besteira que estava em mim no xixi, saiu e eu nem percebi. Porque o meu foco é outro. Quando você toma conhecimento de que Cristo, Ele está contigo a todo momento, você tem que ser mais vigilante, porque o que você está apresentando para Ele? Através da onisciência dEle, né? Conforme aquela frase que eu sempre falo aqui, de um livro que eu tenho na minha estante, que diz: quem é você quando ninguém está te vendo? Mas você está sob os olhos de Deus, que é onipresente. O diabo, por não ser onipresente, ele não tem essa capacidade, ele planta demônios, né, para que também vejam as nossas faltas, e fica naquele correio, né, leve e traz para ele, né, entenderam? Verso 13: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo aqui ele está corrigindo a ideia de que assim como o estômago é para os alimentos, o corpo seria para a imoralidade. Não convém. O nosso corpo não tem combinação mais, uma vez que nós estamos entregues a Cristo Jesus, não tem mais lugar para a imoralidade. Oh glorioso!
E ele enfatiza e deixa isso bem claro para mim e para você, que o corpo do cristão é para o Senhor e que Deus ressuscitará os nossos corpos, indicando a sua importância eterna. Então vamos vendo o que você está fazendo com o teu corpo hoje. Veja exatamente quantas máculas que você pode estar nesse instante carregando, né, e que é desnecessário. Quanto fardo que você está colocando sobre os seus ombros, não é? E que Jesus diz: você que está aí cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu os aliviarei. Se existem fardos que fazem com que você esteja nesse instante escravizado por coisas supérfluas, entrega para o Senhor Jesus. Em simples palavras, mas que sejam verdadeiras, pronunciadas por ti: Senhor, nesse instante, eu entrego a ti todo esse fardo. Tudo isso que eu tenho carregado, tudo isso que eu tenho feito, que desagrada e que de certa maneira macula os seus olhos, mancha essa imagem com relação ao meu procedimento sobre aquilo que o Senhor está vendo. Amém. Paulo, ele está estabelecendo uma distinção entre a necessidade física legítima e os desejos pecaminosos. Devemos viver de modo que honre a Deus com os nossos corpos, evitando práticas imorais, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Verso 14: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. A ressurreição futura dos crentes é uma realidade garantida pelo poder de Deus. Assim como foi a ressurreição de Cristo Jesus, nós também iremos ressuscitar com Ele. Nós seremos levados para Ele. Então compreendam exatamente coisas que a gente está fazendo e que de certa maneira está nos prejudicando nesse contexto todo. Essa certeza da ressurreição, ela que deve nos impulsionar a buscar uma vida de santidade e pureza, evitando práticas que desonram a Deus. Se há essa prática que você se entristece, você faz e se entristece, porque se você está entregue a Cristo Jesus, você não tem mais paz no pecado. Essa paz, entre aspas, aparente, que reside no pecado. Porque o diabo não te incomoda se você estiver na dele. Ele vai te incomodar exatamente quando você estiver dentro da igreja, porque ele quer que você saia. Ele não quer que você compreenda a palavra e aplique a palavra na sua vida. Muito pelo contrário. As pessoas que estão aí no mundão, né? As pessoas que estavam ali naquela igreja, naquela cidade, na imoralidade, já era dele. Por isso que não tinha essa compreensão do que era lícito ou do que não era. Devemos valorizar e cuidar de nossos corpos, reconhecendo que eles pertencem a Deus e serão ressuscitados para a vida eterna. Olha o que diz a palavra, né? Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. A esperança da ressurreição, ela deve nos motivar a viver de maneira santa
e dedicada a Deus, evitando práticas que desonrem o nosso corpo. Como você trata o seu corpo hoje demonstra para quem o teu corpo vive. Em outras palavras, se é para Deus ou se é para o diabo. Ô Pai eterno. Terceira exortação. Seu corpo é membro de Cristo e não pode se unir à prostituição. Verso 15 a 17. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Ele aqui está interrogando. E será que eu tomaria os meus membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? E ao mesmo tempo ele corrige: de modo nenhum. Não tem mais sentido essa ligação, não tem mais sentido, não é, esse pensamento, não tem mais sentido essa busca. Ele está falando exatamente para aquelas pessoas que estavam ali congregando, mas que estavam fornicando, estavam se deitando com essas prostitutas todas, porque chegou ao conhecimento dele. E prostitutas cultuais. Paulo, ele está combatendo a ideia de que a liberdade cristã permite qualquer comportamento. Vejam, muitas pessoas hoje olham o nosso comportamento, não é? Vê que você vai num culto de domingo, participa de estudo, ela quer te imitar, ela quer te seguir. Sejam meus imitadores, Paulo falando, assim como eu sou de Cristo. Então muitas pessoas querem viver exatamente a vida que você vive hoje. Portanto, essa vida ela tem que ter um cuidado muito grande, porque você está envolvendo vidas ao seu lado. Não basta conhecer, tem que viver a palavra de Deus. Conhecer, né? Ainda ontem eu dei um exemplo aqui do papagaio que você liga ali, nesses videozinhos curtos ali, você vê o papagaio cantando louvor. Mas ele entende o que ele está fazendo? Até papagaio canta louvor, por repetição. E o que é o louvar? Louvar é agradecer os feitos de Deus na nossa vida. O fato de estarmos aqui já é um motivo de louvar esse Deus, porque não viemos aqui trazido pela nossa vontade, e sim pela vontade dele, você queira ou não queira. Jesus. A união física com uma prostituta é incompatível com a união espiritual com Cristo. Não tem mais combinação. Não faz sentido. Aquele velho homem que fez um monte de asneira, que fez um monte de lambança, né? Tomado pelo meu próprio testemunho, não tem mais razão, não tem mais sentido eu profanar, né, o corpo de Deus, o templo do Espírito Santo. Fiz muita coisa na minha ignorância, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, ele está falando exatamente para esses crentes de Coríntios como para nós. Esse conhecimento que eu tenho não tem mais combinação eu viver em imoralidade, nem nos meus pensamentos. Porque a própria palavra diz: aquele que olha para uma mulher, ou a mulher que olha para um homem desejando ele, e ele desejando ela, já está pecando. Eu sempre digo que do pensamento para a ação não dá um palmo.
E ele destaca que tal fato é uma profanação do corpo que é templo do Espírito Santo. Devemos honrar a Deus com os nossos corpos, reconhecendo que são templos do Espírito Santo e evitando qualquer forma de imoralidade sexual. Vejam, irmãos, tudo parece lícito, mas nem tudo me convém. Uma ocasião eu estava dando uma aula de discipulado, não sei se a Léo, a Fátima estava presente, mas eu me recordo, a pessoa que me chamou do lado falou: o senhor falou tudo aquilo que eu já senti. Por que a fornicação, por que não pode se fazer, manter uma relação antes do casamento? O que acontece? Casal não botou aliança ainda, não foi consagrado perante um altar e vive numa relação. Casou, a mulher está em casa. Tipo, o cara atrasou 5 minutos, ela já vai imaginar que ele está com outra. E a mesma coisa acontece com relação ao homem. Ah não, esse cara está me traindo, essa cara está me traindo. Vejam, quantas coisas que a gente, não é? Por isso que eu falo, uma vez que a gente está em pecado, a gente só está afugentando as nossas bênçãos. Aí você vai dizer para mim: mas isso todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é de Cristo. Você pertence a Cristo e o teu corpo pertence a Ele. Não somos mais todo mundo. A própria palavra diz, João, no capítulo 5, verso 19: o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, o mundo está morto, não é? Através dessa imoralidade, está morto no diabo. Nós não. Nós estamos vivos e vivos com Cristo Jesus. Devemos viver de maneira santa, evitando a imoralidade sexual e honrando a nossa união com Cristo em todas as áreas da nossa vida. Ainda ontem eu estava falando de um exemplo, não é? Onde que o próprio apóstolo também, Paulo, fala em Colossenses que nós devemos agora olhar para as coisas do alto e não mais da terra. E como que eu olho das coisas do alto, não é? Ainda estando aqui na terra, desprezando alguns valores que para mim ontem era uma coisa assim inegociável, fazia parte do meu prazer. É como se tivesse, né? É que hoje é tudo automatizado, né? Hoje é tudo eletronicamente falando. Você vai num cartório e até as chancelas são eletrônicas, né? Antigamente existiam uns carimbos. Quem é de antigamente lembra que ia num cartório, existia um carimbo desse tamanho que basicamente pegava uma folha inteira de sulfite. Quando você registrava algo, né, vinha ali uma chancela, ou seja, dando autenticidade naquele contrato, né? E é assim que você tem que fazer na tua vida. Essa coisa que você vai fazer, essa coisa que já não está mais em você e que você fazia antes, né? O que você fazia antes, o que, se você persiste em fazer determinadas coisas, entrega para o Senhor. Seja sincero com Ele e diz: sozinho eu não consigo me desvencilhar dessas coisas, mas contigo eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece, portanto retira isso de mim, que eu não quero mais viver nessa hipocrisia.
nesse disfarce. Eu consigo disfarçar com as pessoas, mas eu tenho consciência de que eu não disfarço com o Senhor. O Senhor me conhece por inteiro. Passe agora, observando exatamente essa figura de linguagem desse carimbo que chancela todas as suas ações nesse mundo. Isso é de Deus? Carimba. Isso não é de Deus? Não carimba, não chancela. Aí eu vou fazer determinadas coisas. Deus está nesse negócio? Carimba. Eu estou olhando para o alto. Estamos aqui de passagem, irmãos. Aqui não é a nossa terra. A nossa terra é o reino celestial. Conforme foi a abertura. Verso 16, ou não sabem, ele está aqui interrogando o pessoal de Coríntios, como também a nós, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Veja, e começa exatamente a quebrar, a se arrepender diante de Deus, diante de todas as coisas que você fez no seu tempo de ignorância, porque não faz sentido, não tem mais sentido nem imaginarmos coisas que nós fizemos ontem. Paulo, o que ele está combatendo é a ideia de que a união sexual com uma prostituta não é apenas um ato físico, mas tem consequências espirituais. Houve essa ligação. Por que essas 1000 prostitutas desciam e faziam um culto a Afrodite? As pessoas que mantinham a relação ali naquele momento, o que acontecia? Estavam prestando culto a Afrodite. Então, vamos vendo quantas ligações espirituais existem por parte das pessoas desavisadas aí, que está fazendo o que bem quer, vivendo uma vida que não é a que Deus escolheu para ela, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas estão jogando a sua eternidade na imoralidade, perdendo a sua eternidade pela imoralidade. Essas coisinhas, não dá nada não, eu faço isso porque tem, eu imagino isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa regra que nós devemos manter no nosso comportamento, porque assim nós evitaremos muitas coisas desse mundão que todos fazem, mas para nós já não tem mais sentido nenhum. Amém? Glorioso! Paulo, ele ensina que a união sexual, ela cria uma ligação profunda entre as pessoas, e que essa ligação deve ser reservada só para o contexto do casamento. Devemos preservar a santidade do casamento e evitar outras relações sexuais, reconhecendo que esta união e o ato sexual representam. Existem essas ligações espirituais que nós não estamos vendo, mas está sendo aqui declarado que existe. Estamos criando jugo desnecessário. Estamos, digamos assim, mergulhando num lamaçal e aparentemente é água limpa. Para as pessoas que toleram todas as coisas desse mundo, mas mais uma vez nós não somos pertencentes desse mundo, estamos aqui de passagem.
Estamos aqui com o objetivo de buscar a vida eterna, que já começou na nossa. Uma vez que eu estou fazendo a vontade de Deus, é com Ele que eu estarei. Uma vez que eu estou buscando a purificação minha num todo, sendo santo como Ele pede para que eu seja, sede santo porque eu sou santo, eu estarei com Ele. Verso 17: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Vejam isso. Esse verso, ele destaca a profunda união espiritual entre o crente e Cristo, contrastando com a união física mencionada no verso anterior. Essa ligação espiritual minha com relação a Cristo vai fazer com que muitas coisas que ontem era prioridade, antes era objeto de desejo, antes, né, era cultos de corpos que eu tinha, já não faz mais parte da minha vida. Tudo passou. O verdadeiro cristão, unido pela fé ao Senhor Jesus, ele torna um com Ele em espírito. Ele pensa como Jesus, ele age como Jesus. E essa união é íntima e espiritual, contrastando com a união física mencionada no anterior, não é? O que nós devemos fazer diante dessa revelação? Devemos preservar a santidade de nossa união com Cristo, evitando práticas imorais, buscando sempre viver de acordo com os princípios do Evangelho. Devemos viver em constante comunhão com Cristo, permitindo que essa união espiritual nos guie nas escolhas e nos fortaleça contra as tentações. Devemos viver conscientes da nossa união espiritual com Cristo Jesus. A quarta exortação: fuja da imoralidade sexual, não negocie com ela. Tem pessoas que falam: não, essa semana eu vou pecar, na outra não. Né? Vou fazer mais um pouquinho, vou deixar para depois. Não negocie, você vai perder. Verso 18: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Esse verso, ele destaca aqui a gravidade da imoralidade sexual, enfatizando que ela é um pecado cometido contra o próprio corpo. O apóstolo Paulo, ele utiliza a expressão fugir para indicar a necessidade de evitar a imoralidade sexual de forma decisiva e imediata. A imoralidade sexual é um pecado que afeta o próprio corpo. Lembra que eu sempre falo para vocês que você tem que ter sempre um não disponível, né? Não, isso não mais me pertence. Não, esse pensamento já não faz mais parte daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Não, né? Basta, deu. Não é assim que aquela menininha faz, né? Devemos manter exatamente a pureza sexual, reconhecendo que os nossos corpos são propriedade de Deus e devem ser preservados em santidade. Olha quanta coisa, irmãos. Eu desconhecia, né? Que muitos desconhecem.
Devemos evitar qualquer forma de imoralidade sexual, buscando viver em santidade e pureza, honrando a Deus com os nossos corpos. Devemos evitar qualquer forma de imoralidade sexual, buscando viver de maneira que honre ao nosso Deus e Pai em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? E a quinta exortação: seu corpo é templo do Espírito Santo e tem um dono. Verso 19 e 20. Você sabia que o teu corpo não te pertence? Teu corpo, ele tem conotações, ele tem ligações eternas para com o nosso Deus e Pai. Será que vocês não sabem disso, a palavra, verso 19? Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Olha isso, eu não me pertenço, eu pertenço ao meu Deus. Analise assim. Analisando dessa forma, nós vamos ver que cada coisa que a gente fazer na nossa vontade, nós estamos violando aquilo que não é nosso. Você não tem liberdade no teu corpo, ele pertence a Deus. Pô, mas então, né? O que me é lícito? Esse verso, ele destaca a importância de reconhecer que os nossos corpos são templo do Espírito Santo e pertencem a Deus, mais uma vez falando. Paulo, ele apresenta esse verso como um argumento contra a imoralidade sexual, ou seja, nós fomos comprados por Deus, fomos adquiridos através do sangue de Jesus, que foi a moeda que pagou por cada um de nós. Nós não tínhamos mais jeito. Jesus se fez sacrifício no nosso lugar, o seu sangue foi a moeda que redimiu a nossa culpa, foi o sangue dele que redimiu, que nos libertou. Se fomos adquiridos por ele, não nos pertencemos mais. E se uma vez que a gente tem essa consciência, não é, que isso não me pertence, eu não vou violar. Agora eu vou olhar um carro que não é meu, mas está com a chave no contato, com a porta aberta, eu vou ligar e me apropriar? É claro que não. Se isso fica claro para você, que também fique claro que o corpo que você está não é teu. Não viole, não se aproprie. Esse verso, ele destaca a importância de reconhecer que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Paulo, ele apresenta nesse verso como um argumento contra a imoralidade sexual. Fomos comprados por Deus, pertencemos a Ele, e devemos usar os nossos corpos para glorificá-lo, não para satisfazer nossos desejos pecaminosos. Não tem mais lugar, não é teu, é dele. A presença do Espírito em nós exige pureza e santidade. Devemos cultivar uma vida de santidade, reconhecendo a presença do Espírito em nós e evitando práticas que possam entristecê-lo. Devemos evitar a imoralidade sexual e outras práticas que desonrem os nossos corpos, buscando viver de maneira que glorifique a Deus. E o verso 20: porque vocês foram comprados por preço,
Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esse verso conclui a exortação de Paulo sobre a pureza sexual e a santidade do corpo, enfatizando que, como cristãos, devemos honrar a Cristo. O preço mencionado aqui refere-se ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz. A moeda aqui é o sangue de Jesus que nos redimiu, e que Paulo enfatiza que, como fomos comprados por Deus, pertencemos a Ele e devemos usar os nossos corpos para glorificá-lo. Devemos viver de maneira que honre a Deus com os nossos corpos, evitando práticas que desonrem o templo do Espírito Santo. Devemos viver em consagração a Deus, utilizando os nossos corpos para servi-lo e evitando práticas que desonrem a nossa redenção. Concluindo, irmãos, acabamos de receber de Paulo poderosas exortações quanto à pureza sexual, a liberdade cristã e a dignidade do corpo humano. Embora todas as coisas parecem ser lícitas aos olhos de quem vê, não é? Olhando para esse mundo, mas nem tudo nos edifica e muitas coisas nos convêm. Aliás, poucas coisas que nos convém, né, a extrair exatamente dessa nossa visão mundana. Especialmente quando essa liberdade se torna um pretexto para práticas imorais. Paulo, ele reafirma que o corpo do cristão não é um instrumento autônomo para a sua própria satisfação. A união com Cristo transforma a identidade do cristão. Ao considerarmos exatamente e reconhecermos que nós fomos comprados pelo alto preço e que o nosso corpo pertence a Deus, nós vamos agora medir todos os nossos atos, nós vamos ser mais vigilantes em todas as nossas atitudes, porque eu não posso violar o que não me pertence. Portanto, entregar-se a pecados é profanar algo sagrado e comprometer essa nossa comunhão espiritual. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. O pecado sexual não é apenas moralmente errado, mas ele é espiritualmente destrutivo e desonra o templo de Deus que somos. Viver para glorificar a Deus inclui decisões concretas, corretas, no uso do nosso corpo. Nossa redenção custou alto preço, sangue de Jesus. Devemos, por isso, viver de modo digno da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Examine agora a sua vida e reflita se você tem glorificado a Deus com o seu corpo. O Espírito Santo habita em você? Que escolhas você fará hoje em resposta a essa verdade que você ouviu? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazer, Senhor, essa revelação de que não nos pertencemos, o nosso corpo não nos pertence, mas pertence a Ti, Senhor. E pertencendo a Ti, Senhor, nós temos que cuidar do que é do Senhor, não mais do que era nosso. Do que era nosso, nós fazemos com que todas as coisas eram convenientes a nós, mas a Sua palavra diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Obrigado, Pai, por há tempo nessa vida, Senhor, o Senhor tirar
derrubar todas as escamas dos nossos olhos, do meu em particular, e ter mostrado, né, essa verdade que edifica, essa verdade que transforma, essa verdade que nos purifica, para a honra e glória do Senhor mesmo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tanto ensinamento nesta manhã, para a honra e glória do seu nome. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.